Nós construímos em 12 meses uma empresa de pagamentos, mais específico, uma white label que transacionou mais de 15 milhões por mês e tinha um markup de quase 2%. E foi na criação de um ecossistema que nos proporcionou gerar valor suficiente para vender taxa alta, ajudar o cliente final e ainda assim bater recorde de lucros. E não foi sorte não, como você deve estar pensando. A gente não tinha representante porta a porta, nenhum grande investimento em marketing, mas a gente entendeu que o caminho era parar de ficar vendendo somente taxa. E é aqui que está a verdade que ninguém te conta. Quanto mais maquininha você vende, menos você lucra. Se você ainda não entendeu isso, tá na hora de começar a entender. Isso acontece porque provavelmente, se você tá com alto volume de vendas, você tá focado 100% em taxa, fazendo com que o seu markup diminua. E olha, eu sei disso porque a gente já passou por isso lá atrás. E se você se inscrever agora nesse canal, você vai ter acesso a estratégias que o mercado tradicional acaba escondendo de você. Faz uma grande gentileza, já ativa o sininho também, que eu vou revelar tudo que pode fazer com que a tua operação se transforme completamente. Tem um ditado que ele é muito real, que diz assim: quem vende taxa, vai por taxa. Enquanto você fica aí se preocupando em ficar batendo taxa, o seu concorrente ele já entendeu uma coisa que ninguém te conta, que criar um ecossistema, gerar valor, diferencial real lá para o estabelecimento é o que faz o seu markup romper 1,5, 2. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente qual é a tecnologia que pode levar o teu markup para mais de 2% e como você pode implementar isso antes que o seu concorrente descubra. Mas antes de entrar na solução, você precisa entender a profundidade do problema. Porque se você não entender por que você está perdendo, você nunca vai conseguir virar o jogo. O mercado de meio de pagamento está dividido em dois mundos completamente diferentes. E a maioria ainda está presa no mundo antigo. O mundo antigo, você acaba brigando por centavos e o seu argumento de venda é: eu bato qualquer taxa. E aí você acaba perdendo o cliente toda semana porque alguém ofereceu 0,10 a menos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o dado real. Enquanto a maioria do mercado luta para ficar tirando 0,10, 0,30 de markup, tem gente operando com quase 2% líquido todo santo mês. E eu tenho um monte de parceiro para te provar isso. E olha, eu entendo a sua frustração. Você acaba trabalhando, se esforçando, vende 200 máquinas por mês, mas no final, o resultado líquido, cadê o lucro? Então, deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso acontece. Você fecha um cliente com a taxa de 1,80, você pagou 1,5 para adquirentes, sobrou 0,30. Parece bom, né? Mas espera um pouquinho, presta atenção. Deste 0,30 que sobrou, você ainda tem que pagar suporte técnico, sistema, chargeback, inadimplência, custo de aquisição por cliente, equipe e no final de contas, o que sobra? Muitas das vezes, nada. E às vezes, prejuízo. E aí você pensa, então eu preciso de mais volume. E você vai lá e vende mais. Mas para vender mais, você precisa baixar ainda mais a taxa. E o ciclo continua. O problema é totalmente estrutural. Taxa baixa atrai o cliente errado. Sempre assim. Cliente errado traz problema, problema consome tempo, tempo é dinheiro e no final de contas o que sobra para o teu volume é muito menos que poderia sobrar se você trabalhasse certo. Agora deixa eu te contar algo que mudou completamente a nossa visão. A gente descobriu que existe um tipo de cliente completamente diferente. Um cliente que não fica perguntando primeiro por taxa. Ele pergunta: como que você pode me ajudar a crescer? Como você pode me ajudar a economizar? Ou melhor, como que você pode resolver os meus problemas? Quando você encontra esse cliente, o jogo muda. Mas para encontrar esse cliente, você precisa mudar a tua oferta. Você precisa parar de ficar oferecendo maquininha e começar a oferecer solução. Mas aqui está a boa notícia. Existe uma lacuna gigante no mercado, onde aquela grande amarelinha, verdinha, elas não podem operar. Uma lacuna invisível, mas acessível para quem verdadeiramente constrói um ecossistema. E essa lacuna, ela pode ser explorada com uma tecnologia específica. Mas antes de revelar qual que é, você precisa entender
por que que os grandes não fazem isso, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa entender de uma vez por todas. Por que que competir por taxa é um jogo que você já começa perdendo? E é simples, eu vou te explicar a partir de agora. Você nunca vai ter uma verba maior que a Stone, nunca vai fazer mais mídia que a própria Cielo, não vai segurar mais prejuízo que uma PagSeguro. Eles querem que você jogue esse jogo porque eles sempre vencem e você não consegue entender isso. Então deixa eu te dar números reais. A Stone, por exemplo, gastou mais de 500 milhões em marketing nos últimos anos. A PagSeguro tem bilhões em valuation. E a Cielo tem décadas e décadas de história e estruturas gigantes. E você? Você tem quanto de budget para queimar? Pra ficar brigando por taxa? Meu amigo, a realidade é que quando você compete no jogo das adquirentes, você é apenas mais um distribuidor. Você trabalha e eles crescem. Você assume o risco da operação, o custo da aquisição, o desgaste de relacionamento com o cliente, sola de sapato e no final quem que fica com a maior parte do lucro? É eles. Conseguiu entender? Então a pergunta não é como que eu ganho esse jogo? A pergunta é por que que eu ainda estou jogando esse jogo? Já pensou nisso? E aqui está o insight. Você precisa jogar um jogo onde eles não podem competir. Você precisa entrar numa lacuna onde o tamanho deles acaba virando desvantagem e não uma vantagem. Segundo ponto, o que diabos é um ecossistema e por que que ele acaba multiplicando o seu lucro? Preste atenção, que o que eu vou te explicar agora é técnico. O ecossistema significa você não ficar vendendo uma maquininha, você oferece uma solução completa que resolve múltiplos problemas do próprio estabelecimento comercial. Deixa eu te dar um exemplo na prática. Você chega num restaurante e hoje você oferece uma maquininha com taxa competitiva. O que que o dono pergunta? Qual é a sua taxa? E aí você começa a entrar de novo na guerra de preço. Agora imagina uma outra abordagem, uma abordagem diferente. Você chega no mesmo restaurante e fala, além da maquininha eu tenho uma solução que pode te ajudar a economizar de 15% a 40% todo santo mês, de forma 100% legal. Você gostaria de conhecer? O dono pensa e acha incrível, diferente. Agora, o que você acha que ele vai falar? Me conta mais. Pronto. Conseguiu entender? Você mudou o jogo. Não é mais sobre taxa, agora é sobre valor, é sobre diferenciação. Quer ver um outro exemplo? Dá um contexto de PDV, cardápio digital. Qual que foi a última vez que você chegou num restaurante e ao invés de tocar em taxa, você tocou na solução de PDV? Às vezes a gente perde um cliente por mínimos detalhes, por não entender que vender taxa, todo mundo é igual e esquece de evidenciar aquilo que você tem de diferencial. Qual que foi a última vez que alguém chegou no estabelecimento desse cliente e falou bem assim, amigo, você tem um cardápio digital? E o dono, hã? Cardápio digital? PDV na máquina. Porque, me desculpa, eu não pude deixar de reparar. Eu cheguei aqui e vi que ninguém tem cardápio na maquininha. Eu vi que aqui os teus funcionários atendem e depois tem que ir para um caixa. Os processos vão aumentando. Você economiza processo, você economiza tempo, economiza pessoas trabalhando para você quando você simplesmente tem um PDV. Aí eu te pergunto, qual que foi a última vez que você ofereceu um produto como este? E aí, quando você oferece uma solução que ajuda o lojista a economizar ou se diferenciar, a taxa da maquininha vira só um detalhe. Ele não pergunta mais para você, você tem a menor taxa? Ele pergunta, como que eu implemento isso? Gestão que mostra para ele exatamente para onde o dinheiro está indo e um crédito que facilita, porque tem um histórico de vendas para ele e com quem ele está pagando, para quem ele está pagando. Isso aumenta a fidelidade e o ticket médio também. Quando você faz isso, você não compete mais por taxa, porque o valor que você gera é tão grande que a taxa vira um detalhe. O cliente nem pergunta mais sobre taxa. E aqui que está o mais importante, ele não troca você por nenhum concorrente, porque o concorrente ele só tem uma coisa a oferecer, maquininha e taxa. Você oferece solução, diferenciação, ecossistema, você não é dispensável. Mas como que você constrói isso na prática? E é aqui que entra a tecnologia. E eu vou te revelar a partir de agora. Terceiro ponto, presta atenção que aqui está o segredo. Split de pagamentos. O split de pagamentos é uma tecnologia que permite o valor de uma única transação de maneira automática cair e ser dividido entre algumas contas. Isso é usado e era usado pelas grandes, mas que agora subadquirente séria do mercado também pode te fornecer essa tecnologia. Eu vou te explicar na prática como funciona. Faz de conta que você acaba de receber R$1.000 com o split de pagamentos.
você pode programar de maneira automática que R$ 700 vá para a conta A, R$ 300 vá para o teu consultor comissionado, por exemplo, na conta B. Vamos dar 2 passos para trás. Se fosse você comissionar o teu vendedor, você ia ter que tributar sobre os 1.000, ok? E depois fazer com que o quê? Pagar o teu comissionado, teu comercial, por exemplo, e ele também tributar. Ou seja, está havendo a bitributação. Com o split de maneira correta, legal e séria, você divide sendo 700 para a empresa A e os 300 para o seu comissionado. E automático, tá? Independente da carga tributária. Pode você sendo ME e ele MEI. Isso significa alguns milhares de reais economizados de maneira séria. E quando você gera essa economia para ele, você pode cobrar uma taxa de 0,5%, 1% ou até um pouco mais alta. Por quê? Porque você está trabalhando com tecnologia de maneira legal e de maneira séria. Quarto ponto, e essa é a pergunta que você deve estar se fazendo: se isso é tão bom, por que as grandes não estão fazendo ou não fazem? Que eles não podem. O modelo de negócio deles é padronizado, regulado para funcionar com a massa. Eles até têm essa flexibilidade de criar uma solução personalizada, mas não faz, porque o jogo deles é outro. E aí deixa eu te explicar. Quando você tem milhões de clientes, você precisa de processos padronizados. Você não pode simplesmente criar uma solução específica para cada estabelecimento. Seria, operacionalmente falando, impossível. Além disso, eles têm governança corporativa, compliance rigoroso, acionistas para prestar contas. Eles não podem simplesmente mudar essa estrutura e focar, por exemplo, num split. O modelo deles é uma solução única, só que para todos. Você entra no site, contrata online, recebe maquininha em casa, é simples, rápido, prático, padronizado e lucrativo para eles, porque eles operam na massa, mas isso cria uma limitação gigantesca. Eles não conseguem atender o cliente que precisa de uma solução personalizada. O cliente que tem, por exemplo, uma estrutura complexa e precisa de uma tecnologia a mais ou uma estrutura a mais. O cliente que tem necessidade real para o negócio dele. E essa é uma lacuna que a gente pode alcançar e dominar. E aqui está o mais interessante de tudo. Quanto maior eles ficam, maior fica a lacuna, porque quanto mais eles crescem, mais engessado ficam, mais burocrático e mais lento eles conseguem se adaptar ao ambiente. Enquanto você que é pequeno se torna ágil, cria a solução sob medida em uma semana, por exemplo, e você consegue sentar com o cliente, entender a necessidade dele, desenhar uma estrutura que faça sentido, implementar, acompanhar e de maneira rápida. Por exemplo, eles são o transatlântico e você é o jet ski. Eles não conseguem entrar nas águas rasas e você acaba dominando nessas águas. E o quinto ponto é a prova, os resultados que nós mesmos alcançamos. Em 12 meses a gente fez mais de 15 milhões de TPV por mês, com markup de quase 2%. A gente chegou a gerar mais de 300 mil por mês de recorrência, sem porta a porta, sem grande investimento em time, em marketing. E é aí que eu quero deixar de te dar um detalhe que aconteceu na prática. Se você entender isso, você vai virar o jogo. A gente começou testando estratégias com 5 clientes. Implementamos o split, criamos uma estrutura otimizada e a gente acompanhava esses resultados em tempo real. Simples, em 3 meses, cada um desses clientes acabou economizando média de 5, 6, 7, 8 mil reais. Eles ficavam tão satisfeitos que começavam a indicar a gente para outros estabelecimentos. E isso foi numa escala gigante. Em 6 meses a gente tinha mais de 50 clientes e nenhum deles veio por anúncio. Todos por indicação. Porque quando você resolve um problema real das pessoas, as pessoas falam sobre o teu negócio e sobre você. Em 12 meses a gente já tinha passado de mais de 300 clientes ativos e transacionando mais de 15 milhões por mês. E o melhor, a retenção era altíssima, porque não era sobre taxa, era sobre dependência positiva. Eles dependiam da nossa solução para economizar na operação. Então, trocar de fornecedor significaria perder essa tal economia. E não foi mágica, tá? Foi apenas uma engenharia através do split de pagamentos dentro das regras. E quem ativa isso primeiro domina o mercado.
Agora preste atenção, o time para isso nunca foi tão perfeito. Deixa eu te explicar como que nós estamos no cenário atual. A Selic está alta e automaticamente isso significa que o crédito está caro para os lojistas. Ele está precisando de caixa e não consegue, porque a margem está espremida, o fornecedor fica aumentando o preço, mas o lojista não consegue repassar isso para o consumidor. E é aqui que o cliente acaba ganhando prazo, querendo parcelamento e querendo até um cashback. E o lojista fica arcando todo santo dia com o custo de tudo isso. O concorrente fica lá do outro lado vendendo taxa menor que o custo, queimando caixa para ganhar o quê? No final das contas, market share. Você acha mesmo que dá para você ganhar essa guerra sem você mudar agora o jogo da tua operação? Os lojistas, eles estão desesperados por soluções reais. Eles não querem mais promessa. E se você consegue economizar milhares de reais por mês para ele, você vira o parceiro estratégico dele. Conseguiu entender agora? Não apenas um vendedor de maquininha. Então vamos recapitular os 5 pontos. Primeiro, competir por taxa é jogo perdido. Já falei isso. Você nunca vai ter mais fôlego que os gigantes. Segundo ponto, ecossistema multiplica os teus lucros. Quando você resolve múltiplos problemas, você não compete por preço, ok? Terceiro ponto, split de pagamentos é a tecnologia chave para a tua operação. Ela permite você criar engenharia que gera valor real para o parceiro. Quarto, existe uma lacuna gigante que os grandes não estão alcançando. E quinto ponto, nós provamos que funciona. 15 milhões de TPV por mês, 2%, 300 mil de recorrência, sem porta a porta, sem investimento em equipe e marketing. Tá bom para você? Mas é aqui que tá o detalhe. Seu concorrente pode estar assistindo esse vídeo agora. E quem implementar isso primeiro na sua região vai dominar. Por quê? Porque essa janela não vai ficar aberta para sempre. Eventualmente falando, isso vira senso comum. Eventualmente todo mundo vai descobrir. E aí você volta de novo para a guerra de preço e nunca numa categoria diferente. Então a hora de agir é agora. Enquanto isso ainda não é uma novidade, enquanto isso ainda não pulverizou, a hora de agir é agora. Então olha só, preste atenção. Se você quer explorar essa lacuna com a tecnologia que os grandes adquirentes não podem utilizar, a gente quer te dar uma aula individual. Nessa aula a gente vai te mostrar exatamente como funciona o split de pagamentos, como estruturar uma oferta para o cliente, como calcular essa economia real e como implementar na prática para você escalar a tua operação. Não é teoria, é um passo a passo do que a gente fez para construir uma operação de white label do zero até 15 milhões de TPV. Então faz o seguinte, clica agora em Saiba Mais aqui embaixo ou comenta aula agora e descubra essa tecnologia antes que o seu concorrente tenha acesso. E é sério, não deixa para depois. Porque enquanto você fica aí procrastinando, clico, não clico, tem gente da sua região agindo agora. E quando você decidir agir, pode ser tarde demais. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like agora aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo a entregar mais esse conteúdo para mais pessoas assim como você, que estão precisando ouvir para evoluir. Se você já está cansado de ficar brigando por taxa e quer construir um negócio lucrativo de verdade, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, que eu vou continuar trazendo diversas estratégias reais testadas e que funcionam no mercado real. E me conta aqui nos comentários, você está operando com qual markup hoje, com qual adquirente ou qual sub, e vamos se conhecer para a gente trocar uma ideia. Nos vemos na aula individual ou no próximo vídeo. Um abraço.